No Senhor toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor de minha prece. No Senhor toda graça e redenção. Assim abrimos o quinto domingo da Quaresma com o Salmo, no responsorial, no Salmo 129. E ele fala aqui das profundezas. Então, lá no nosso credo, nós falamos que o Senhor, depois de sua morte, desceu à mansão dos mortos. Das profundezas eu clamo a vós, da mansão dos mortos. Na nossa dormição, no dia da nossa morte, clamamos ao Senhor, escutai a minha voz, vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor de minha prece. Porque no Senhor toda graça e redenção. O Senhor nos promete a vida eterna, a ressurreição dos últimos dias. E é nesse segmento, nesse sentido, que a liturgia nos encaminha hoje. Reflexão do dia 26 de março de 2023, quinto domingo da Quaresma, cor litúrgica roxo. Santo do dia, Santa Beata Madalena Caterina Morano, Virgem das Filhas de Maria Auxiliadora. O ano era 1840, mais ou menos. A Europa totalmente voltada para o que seria a Revolução Francesa. A Europa em total desobediência com a lei do Senhor, rejeitando a Igreja Católica, rejeitando Jesus Cristo, rejeitando toda a religião. O negócio não estava muito bem. Mas ainda bem que nessa situação, nesse cenário real, surgem pessoas como Beata Madalena Caterina e também o Dom Bosco, né, que depois fez aí os salesianos. Beata, amiga de Maria Auxiliadora e seguidora de Dom Bosco, com sua consagração foste fiel aos desígnios divinos. Rogai por nós, nossas necessidades materiais e espirituais. Ensina-nos a amar e seguir Jesus, como tu fizestes. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na primeira leitura, nós já vamos ver o que nos fala o Salmo 129. A leitura está em Ezequiel 37 e ele faz uma profecia do que seria o fim dos tempos, a ressurreição, o que acontece depois da morte, a disposição de Deus em nos trazer de volta à vida. Assim fala o Senhor Deus: meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Lógico que Ezequiel fala também de um tempo de morte espiritual, morte da esperança do povo de Israel que está no sofrimento, mas também já fala desse momento profético, né, quando nós falamos no credo, né, que o Senhor há de vir julgar os vivos e os mortos, e com ele nós subiremos todos aqueles que são batizados e que viveram o batismo em Jesus. E termina a leitura de hoje falando: porém em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então estamos, Senhor, como que no Salmo que nós acabamos de falar, das profundezas do nosso sofrimento e também na nossa morte, clamamos a vós: Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor de nossa prece. No Senhor toda graça e redenção. Segunda leitura está em Romanos, capítulo 8, de 8 a 11, e vai falar exatamente a mesma coisa. Porque ele fala que o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos há de nos ressuscitar também. Vai também a fazer a mesma coisa conosco, porque ele habita em nós. Então vamos à carta de São Paulo aos Romanos, em seu capítulo 8, de 8 a 11. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Eu quero lembrar que a santa de hoje
Santa Beata Madalena Caterina Murano vivia na Itália e estava vivendo nos anos 1840, onde a maioria das pessoas estavam rejeitando Jesus, rejeitando a igreja, rejeitando a religião. Estava às portas da Revolução Francesa. Então era o ápice ali, começa toda as coisas ruins que o modernismo trouxe em termos filosóficos, onde coloca o homem e seus desejos humanos como o centro da vida e não mais Deus. Então, aqui, Paulo já está falando, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus, porque a carne morre, a carne fica podre no cemitério, acabou. Agora, os que vivem segundo a carne, eles sufocam o Espírito Santo. Então eles não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, que realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, aí vem essa palavra de conforto. Embora vosso corpo esteja ferido pela morte, por causa do pecado. Porque quem anda com Cristo e quem está no Espírito Santo não é que não peca, vai pecar. Porque está escrito, todos pecaram. A nossa carne está sujeita ao pecado. Porém, Cristo está em vós. Porque o seu espírito clama, papai, salva-me. O seu espírito vai estar sempre ligado ao Senhor, embora a sua carne te conduza ao pecado. Porque Cristo está em vós. Embora vosso corpo esteja ferido de morte, morte por pecado, por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, cheio de graça, cheio de justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Então, no dia da sua morte, tenha certeza, serás ressuscitado, porque o Espírito do Senhor mora em vós. O Espírito Santo está contigo. Você não rejeitou o Espírito Santo na sua vida, mesmo tendo pecado, mesmo sendo um pecador ou uma pecadora, mas o Espírito de Deus mora em vós, e esse Espírito há de te vivificar depois de sua morte. Palavra do Senhor, graças a Deus. E no Evangelho de hoje nós vamos ver a prática disso tudo. Anúncio do Evangelho do João, Evangelho de João, capítulo 11. Vamos até o versículo de 3 ao 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está muito doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ele falou isso aos seus discípulos, porque ele estava distante há pelo menos 2 dias de viagem da onde Lázaro estava com a doença que poderia levá-lo à morte. Jesus era muito amigo de Marta e de sua irmã Maria, e também de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos seus discípulos: Vamos de novo à Judéia. Nessa hora eu acho que os apóstolos ficaram desesperados, porque voltar à Judéia era novamente ficar refém ali do julgamento dos sacerdotes, dos doutores da lei, de toda a autoridade do rei que queria matar Jesus. Foi até nesse momento que Tomé falou: vamos com ele, vamos, assim nós vamos morrer todo mundo junto. Né? Foi um jeito de Tomé falar, assim, prático, né? De que não entendia como Jesus ia se expor. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado já havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada na casa. Então Marta disse: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá.
A fé de Marta, né? O que pedires a Deus? De certa forma, ela estava pedindo. Se o Senhor falar para ele viver, ele vai viver. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará, Marta. Marta disse: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então, naquele tempo de Jesus também, já existiam pessoas, e até pela convivência de Marta e Maria com Jesus, ele teria explicado que nos fins dos tempos ele voltaria em glória e ressuscitaria todos. Então, ela já sabia dessa máxima, embora os doutores da lei, os sacerdotes e todos os saduceus, fariseus e todos aqueles que organizavam o templo desprezavam esta profecia que é da Escritura. Lá em Ezequiel já falava sobre isso, Isaías falava isso. Então, vem das Escrituras, Moisés já falava isso, mas com a inveja sufoca o conhecimento e eles desprezam as Escrituras. Mas Marta mostra aqui no texto que conhece que nos fins dos tempos, no último dia, todos seriam ressuscitados. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição da vida, Marta. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim não morrerá jamais. Crê nisto? Respondeu Marta: Sim, Senhor, eu creio. Creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que deve vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde colocaste Lázaro? Ela, junto com os outros, responderam: Vem ver. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos do cego não podia também ter feito que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com a pedra, e disse: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que, se credes, verá a glória de Deus? Então, tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graça porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutais, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviastes. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. Um silêncio, de repente um barulho, e o morto saiu atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e de Marta e viram o que Jesus fizeram, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós já estamos mortos, nós já estamos atados, nós já estamos com as mãos e os pés completamente atados. Sobre a nossa boca também, em nossa cabeça, já existe o manto do silêncio e tudo mais do sofrimento dessa vida humana. Nós, quando rezamos o texto, nós falamos nesse vale de lágrimas, vale de lágrimas, nesse nosso sofrimento. É aqui que nós temos que clamar a Deus, para que também nos ressuscite desde agora, não só na nossa vida temporal. Todos nós vamos conhecer a morte. Lázaro foi ressuscitado, mas em seguida, passado algum tempo, morreu outra vez, não tem como. Todos nós vamos conhecer a morte. Jesus conheceu a morte. E é através da morte que nós nasceremos para a vida eterna. Então todo aquele que é cristão, que acredita no Senhor, sabe que quando sepulta seu pai, sua mãe, ou tem até mesmo a dor de sepultar um filho, mas sabe que é pela morte que seremos ressuscitados. Então a morte não é fim de nada. Ao contrário, é o início de tudo. Porque na nossa morte seremos ressuscitados e viveremos eternamente. Mas antes da morte temos que viver essa vida. Temos que testemunhar, temos que pregar Jesus, preparar corações para que eles não se percam, para quando o Senhor chegar em glória, do jeito que Ele fala
Marta falou aqui, ó, eu sei que o Senhor vai voltar em glória, eu sei que todos ressuscitarão naquele dia. Então, as pessoas que vão viver isso, esse momento do dia final, da glória, da ressurreição final, são os nossos filhos, os nossos descendentes. Por isso que nós temos que nos mantermos vivos e firmes, evangelizando, anunciando Jesus, anunciando Cristo Jesus para o nosso filho, filha, neto, bisneto, dando testemunho de Jesus, para que eles possam ser a geração do futuro que há de acolher Jesus que vem. Por isso pedimos a Deus o Espírito Santo, pedimos a Deus a fé o suficiente para que sejamos testemunhos do Senhor. E no dia de hoje, rogamos a Deus, em nome de Jesus, para que a intercessão da Beata Madalena Caterina Morano possa surtir efeito e esse Espírito ser derramado sobre nós. Amém. No Senhor toda graça e toda redenção. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Admin-se Não Evangelizar. Seja você um evangelizador do Senhor. Venha compor esse time de evangelizadores. Como? Multiplique em suas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp de família, onde quer que seja, no Facebook, no YouTube. Vá lá, curta, dá o seu joinha, inscreva-se no nosso canal, compartilhe também essa pregação. Seja um profeta do Senhor. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.